Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando aqui hoje na parte da tarde. Hoje a gente vai entrar num dos capítulos que eu acho mais interessantes. Tem uma luz aqui atrapalhando um pouquinho, que é justamente sobre capital e libido, né? Em que, falando de forma muito crua, a gente vai falar sobre dinheiro, dinheiro em análise. Né? E não sei o que vocês acharam, mas eu acho muito interessante. E eu acho que vai ser muito interessante também no ao vivo ouvir o que vocês acharam dessa aula, quais foram as impressões de vocês. Porque com certeza vai ser polêmico essa aula, com certeza. Iniciar a conversa, eu coloquei algumas perguntas, né? Perguntas fundamentais que é muito comum todos colocarem, né? Assim, no bate-papo, né? Quanto que custa fazer uma análise? Qual o preço de uma análise? Qual é o valor de uma análise? E aqui vocês percebam assim que custo, preço e valor todos são significantes ambíguos, né? Então, quanto custa fazer uma análise? Eu responderia que é algo custoso. Qual é o preço? Seria que tem um preço que você vai pagar, qual é o preço que você está disposto a pagar? E qual é o valor de uma análise? É justamente de que maneira você valoriza a sua análise, qual é a dimensão valorativa que ela tem para você. Só que brincando um pouco com a dimensão do significante para mostrar para vocês que essa dimensão vai muito além do dinheiro, né? Eu tinha uma colega que uma vez eu fiz um cartel com ela e ela não era da área da psicologia nem da psicanálise e ela falava que em relação a essa questão do dinheiro, ela às vezes achava que a psicanálise era a coisa mais capitalista do mundo e às vezes aquela mais anticapitalista do mundo. E essa frase me marcou muito, eu achei muito interessante. E eu acho que exemplifica bem essas ideias que a gente vai trabalhar aqui durante esse capítulo, né? Bom, eu ia adiantar aqui uma história, mas depois eu conto. Então, deixa eu vou vir aqui para cima, talvez. Capital e libido. Então, eu acho que para a gente começar essa história, a gente tem que lembrar lá de teorias psicanalíticas. O Quinet traz esse quadrinho aqui, né? Dessas duas dimensões da pulsão, né? O significante, que é o representante, representativo da pulsão, e a libido, que é a grandeza quantitativa. Isso a gente já trabalhou no Garcia Rosa, que é justamente o recalque, só recalca o significante, só recalca o componente ideativo, a imagem. Vocês lembram? A gente falou muito disso. Então, a libido é aquela energia quantitativa que escapa ao recalque. E já falei isso com vocês. A segunda tópica freudiana, o Freud termina as obras dele se debatendo sobre esse aspecto quantitativo, né? Porque justamente é por causa da libido que a gente tem as questões de resistência ao tratamento, é por causa disso que a gente tem o retorno ao mal-estar, né? É a libido. Então, esse capítulo, de certa forma, conversa com outro capítulo sobre o tempo, em que foi apresentado a questão do Zen, a questão do ato, era justamente que a gente tentava, com o ato, abrir mão, né, da palavra e tentar tocar a dimensão do gozo. Com o capital, né, com essa dimensão do pagamento, a gente também quer tocar na dimensão do gozo, a gente quer tocar nessa dimensão da libido. Tá? Então, respondendo, é possível contabilizar a libido? Acreditamos que sim. Contabilizar no sentido que o dinheiro é um dos significantes, de certa forma, que pode amoedar a libido. Né? Isso foi uma coisa que o termo que o Quinet usa aqui, né, de consegue cifrar a libido, cifrar esse gozo. Você consegue transferir um pouco dessa libido para o dinheiro.
Freud aprende isso escutando principalmente os pacientes obsessivos. E a gente tem uma grande literatura, né? Eu lembro a gente tem na literatura, eu lembro do livro Angústia, do Graciliano Ramos, que tem uma passagem envolvendo dinheiro e nojo, que é fantástica. Cinema sempre tem essas relações com dinheiro, nojo, avareza. Freud aprende isso com seus pacientes obsessivos, né? O tanto de libido que tem investida no dinheiro. Tá? Tentem lembrar aí se vocês conhecem de alguém que tem essa relação. Então, sim, é possível contabilizar a libido. Então, e a partir disso, dessa compreensão, a psicanálise torna não ela não é partidária de uma ideia de time is money, né? No sentido que o melhor aproveitamento do tempo gera um lucro, que é dos nossos tempos, né? A gente quer entrar num tratamento e saber quanto tempo ele vai durar, quanto tempo você vai, quanto de dinheiro você vai investir, quanto tempo vai durar, justamente porque eu não quero perder tempo, né? Essa é a demanda atual, essa é a demanda no nosso tempo. E a psicanálise acredita justamente no oposto, que capital é libido, ou seja, que existe algo que a gente sempre perde, né, que é justamente a libido, e que a gente, nessa coisa que a gente perdeu, existe um investimento nisso, investimento libidinal, né? Isso depois a gente vai deixar um pouco mais claro. E para você que acredita que a gente tem que aproveitar sempre o tempo, não pode perder tempo, tudo tem que ter sentido, vem uma quarentena e te lembra que você não tem controle das coisas, meu amigo e minha amiga. E a grandeza, eu acabei de falar, a grandeza quantitativa da pulsão, libido, não tem representação no inconsciente. Esse quadro aqui, à minha direita, que o Quinet está mostrando, a gente estudou com Garcia Rosa também. Lembrando sempre, quando a gente está falando da libido, a gente está falando de satisfação, ok? Libido sempre encontra um ponto para se satisfazer, os objetos, por exemplo, né? E é nessa satisfação, nessa fixação da satisfação, é isso que confere, por exemplo, a resistência ao tratamento. Tá bom? Momento cultura pop. Aí, ó que legal. Falando sobre libido, desejo, libido, eu lembrei, eu gosto muito do Lulu Santos, minha esposa também. Já fomos em vários shows, temos até paleta dele. Eu tenho esse disco, só que eu tenho a versão da capa censurada, que essa capa aqui foi censurada. Eu já estou mais velho, vocês mais novos não sabem disso. Lulu Santos tem uma música chamada Satisfação, né? Não sei se vocês conhecem. E eu lembrei disso, né? Que fala na primeira parte, né? Dele tentando achar objetos e não consegue ter a satisfação, né? Que ele fala, e depois ele não quer admitir que amar é sofrer. Essa dimensão do amar é um sofrer é justamente isso que a gente está discutindo sempre com a psicanálise, essa dimensão da libido, da fixação, de um mal-estar que a gente sabe que faz a gente sofrer, mas a gente não abre mão. Aqui ele está falando do amor, mas podem ser várias coisas, tá bom? Isso é só viagem do professor. Poderia ter caído numa prova aí, ó. Não temos prova, então apareceu no momento aula pop, aula momento cultura pop com o Lulu Santos. Aliás, eu prefiro mais o Lulu Santos rock and roll dessa época, tá? O Lulu, eu sou muito fã dele, mas ele tem umas horas que ele inventa de fazer umas músicas eletrônicas que eu já não gosto tanto. Capital e libido. Uma coisa importante aqui, o Quinet, vocês vão ver que ele fala muito de gozo, né? Eu já expliquei isso para vocês também. O gozo é um termo lacaniano, é do Lacan, e é como o Lacan vai chamar como gozo, ele vai englobar a libido e a satisfação, tá? Então, em vez de ele sempre estar falando de libido e satisfação, ele junta tudo, é gozo, ok?
Então é o Lulu Santos falando que recusa admitir que amar é sofrer. Amar e sofrer é um gozo. É um gozo que você tem nessa posição. Você não quer admitir que a sua versão de amor é um sofrimento. Isso é um gozo, tá? A gente tem a libido aí e essa fixação nessa posição. Tá? Se esse sujeito estivesse fazendo análise, era o Lulu Santos em análise, ia ter grande dificuldade de tocar nesse ponto e mudar disso. Eu ia conseguir interpretar, mas isso não quer dizer que vai mudar, porque tem a libido, tem o gozo, está fixado, tá bom? É por conta da libido que encontramos as duas vertentes da resistência. Resistência ao deciframento e resistência a abandonar o sintoma, gozo do sintoma. Isso é muito interessante, isso eu acho fabuloso e é extremamente atual, é a atualidade da psicanálise. Como eu já falei várias vezes para vocês, aqui tem algo que o Freud descobre na segunda tópica dele. Então, assim, a gente descobre que amar é sofrer. Por exemplo, eu estou fazendo análise e eu descubro que amar é sofrer. Mas, nesse amar é sofrer, tem uma resistência dupla. A primeira vertente dessa resistência é que a gente sabe que o significante não dá conta de tudo. Existe uma dimensão que escapa ao registro do significante. A gente trabalhou isso na questão do tempo, né? Tem uma dimensão que escapa às palavras, uma dimensão que as palavras não conseguem pegar. Então, a gente tem essa dimensão, que é essa resistência ao deciframento, e até a gente tem essa resistência que é justamente essa satisfação que nós temos em relação ao nosso sintoma, no sentido que o nosso sintoma, digamos que eu seja, enfim, que eu sinta dor de cabeça toda manhã, quando eu acordo. Existe aí, por mais que seja doloroso para mim acordar assim de manhã, ainda assim existe um gozo aí, existe uma fixação da libido. Então, assim, essa é uma dupla resistência. Resistência que eu não consigo interpretar tanto essa dor de cabeça, existe algo que escapa à minha interpretação e, ao mesmo tempo, existe uma satisfação minha nessa posição. Essa é a dupla dificuldade do tratamento, tá bom? Isso diz respeito à libido. E aí, a aposta, né, é que o dinheiro ele vai estar no entre, né? Entre aquilo que é cifrável, ou seja, isso que aquilo que eu consigo interpretar, e o indecifrável, aquilo que eu não consigo interpretar. Então, assim, a ideia é que o dinheiro é uma das formas, não é só a única forma, mas é uma das formas que a gente vai tentar contabilizar essa libido, a gente vai tentar cifrar essa libido. E assim, eu acho que não é tão difícil da gente entender isso quando a gente pensa nas relações cotidianas, né, das pessoas com o dinheiro. A relação das pessoas com o dinheiro não é simplesmente uma relação uma relação simples, digamos assim, sabe? Tem uma libido investida no dinheiro, né? Tem uma libido. Vocês negam isso? Vai ser interessante a gente discutir isso ao vivo. Então, a gente tem um tópico: capital, valor e dinheiro, né? Deixa eu beber uma água aqui. Essa tríade, né? Capital, valor e dinheiro. E aqui o que pretende pensar? Vamos pensar o capital como um conjunto de bens. Então a gente pode pensar bens físicos, o meu capital é X. Posso pensar também em capital intelectual, eu tenho o meu saber, eu tenho o meu capital intelectual. O valor que é como a gente vai valorar esse nosso capital. Então, digamos que eu reconheça que eu tenho algum capital intelectual, eu vou valorar isso de alguma forma. Eu vou declarar um valor para isso. Vou falar, o meu atendimento, digamos que eu vou atender como psicólogo, é tal.
porque aí eu vou estar nesse valor, eu vou estar pensando nesse capital, no meu capital intelectual, vou pensar no tempo que eu fiz de graduação e tal, e vou dar um valor. E o que a gente usa na nossa sociedade para fazer as trocas é justamente o dinheiro. O que vai significar isso, que vai resultar nisso, vai ser o dinheiro. E aí o Quinet cita o Marx, né? Que o Marx foi quem descobriu que nessa relação patrão-empregado, né? Nesse tempo que você gasta para produzir algo, né? E esse efetivamente que e o valor final, existe algo que sobra, né? Algo que sobra que fica com o patrão, né? Então, assim, não é que eu gastei 3 horas para fazer essa garrafa, tenho meu trabalho nessa garrafa, vai lá o meu patrão e me paga o valor correto, de certa forma. Com o desenvolvimento do capitalismo, a gente percebe que o patrão vai criar condições para que eu produza de forma mais rápida a mesma garrafa, porém de forma mais rápida. E aí eu vou ganhar o mesmo valor. E aí foi se percebendo que esse resto que sobra, esse a mais dessa operação, vai para o bolso do patrão. E isso é o que o Marx chamou de mais-valia, né? Que é o processo de quase que a exploração fundante, né? do capitalismo. Isso é uma coisa muito interessante que a gente sempre tem que ficar atento, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Enfim, isso a gente pode discutir ao vivo também. E aí, o Quinet fala, né, que na verdade, quando a gente pensa na troca, em termos psicanalíticos, a troca é justamente uma falta de gozar. Então, o patrão é aquele cara que, né, ele tem a garrafa, né, digamos que o patrão produz a garrafa. Então, ele é dono dessa garrafa, ele comprou do empregador, né, então ele é o dono dessa garrafa. Então, ele tem essa garrafa, mas ele não quer gozar dessa garrafa. Então, ele vende essa garrafa. E eu quero essa garrafa porque eu não tenho essa garrafa e eu quero gozar dessa garrafa. Então, é justamente nesse movimento que o Quinet está falando que a troca é sempre uma falta de gozar, né? Eu acho que o melhor exemplo disso, né, a grande sacada por exemplo, do Steve Jobs foi transformar, de certa forma, o iPhone num objeto de desejo, né? O iPhone é vendido como isso, por melhor que ele seja, com todas as tecnologias e tal, para mim é inegável que ele é vendido enquanto um objeto de desejo. E eu quero ter um iPhone porque supostamente ao ter o iPhone eu vou gozar do iPhone, né? E aí o dono do iPhone às vezes ele tem o iPhone, o produtor do Steve Jobs às vezes vai simplesmente, não quero ter iPhone, não vou gozar desse iPhone, vou lá fazer meu zen. E aí vende para os outros o iPhone para a gente gozar de iPhone. Só um exemplo, né? A gente pode pensar em vários produtos assim. E aí a gente tem uma questão muito interessante, né? Se a gente assume essa postura de que o valor de troca é uma falta de gozar, né, aquilo que nos falta, como que a gente pode pensar numa análise para a pessoa rica, para o multimilionário? Essa é uma questão super interessante. E aqui, prestem atenção, né, porque semestre passado a gente teve essa discussão. Eu não estou falando que o rico não sofre. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas eu estou falando como que a gente vai amoedar, como a gente vai transferir esse capital, essa libido investida, né? Dentro desse contexto que a gente está falando do cara que é multimilionário, do cara que é muito rico, né? Brad Pitt vai fazer análise comigo. Qual é o valor da sessão do Brad Pitt? Como eu fazer ele realmente fazer uma transferência dessa libido
pelo viés do dinheiro. Isso é fundamental, isso é fundamental. E aí foi muito interessante que ano passado a gente fez um seminário e aí veio um analista de fora e ele tocou essa questão, eu achei muito legal, que ele falou que ele estava conversando com um colega dele, que o colega dele escutava um multimilionário e o cara chegava de helicóptero, né? E aí o cara que estava escutando falou, pô, mas tem que cobrar mais. Mas esse cobrar mais ia ser R$ 2.000, por exemplo, por sessão. Vocês podem achar mentira, gente. Eu ouvi isso foi ao vivo, tem testemunhas. E é só a gente pensar quanto vocês acham que é a sessão de uma pessoa multimilionária. Quanto vocês acham que é a sessão de um ator de Hollywood. Ok? Que é justamente isso. Você tem que ajustar bem esse valor da sessão para que o rico fique nessa posição de falta de gozar, de certa forma. Para ele sentir, né? A gente consegue tentar mobilizar essa libido de alguma maneira. Muito interessante. Olha quem chegou aqui na minha aula. Dá um alô aqui. Vem. Minha filha apareceu aqui. Então, essa descoberta freudiana da mais-valia, o Lacan se utiliza, né? Ele vai utilizar desse conceito, né? Justamente com o objeto A, que foi aquilo por isso que eu achei importante trazer para vocês naquela aula em que eu falei sobre o caso clínico e a questão da fantasia, né? Lembra que lá na aula da fantasia eu falei sobre o objeto A como causa de desejo e como mais de gozar. Ora, o mais de gozar é uma noção que o Lacan pega justamente da mais-valia do Marx, né? Então, o que é o mais de gozar? É justamente esse resto que nós temos, esse resto que é o objeto e que a gente goza, esse excesso que a gente goza, tá? Então, assim, a gente tem um ciframento. O que é ciframento? A gente pensa lá na metáfora paterna. O Quinet coloca esse grafo aqui, né, a linguagem sobre o gozo, que é basicamente, né, de uma forma muito resumida, da metáfora paterna. Aquele terceiro, né, o nome do pai, que vai intervir na relação mãe-criança, por exemplo. Essa relação é um ciframento, de certa forma. É o significante, o nome do pai, nomeando uma relação de gozo, que é essa relação da mãe com o filho. Só que, como eu expliquei para vocês, nessa operação, minha filha, nessa operação tem um resto. Né? Essa operação de ciframento, essa operação, por exemplo, da metáfora paterna sobre a relação mãe-criança, tem um resto. E esse resto é o objeto A, que aqui tem o estatuto de mais de gozar, ou seja, um objeto que a gente escolhe, que é o nosso objeto de gozo, seja oral, seja anal, seja fálico, seja a voz, seja o olhar. Ok? E a partir disso, até o Quinet fala, né, ainda nesse esquema da mais-valia, que o inconsciente é, na verdade, o trabalhador ideal. Justamente porque o inconsciente não para de trabalhar, né? Eu devo fazer uma piada aqui. Não para de trabalhar. Então, o que quer dizer? Você faz uma sessão, você sai da sessão, seu inconsciente continua trabalhando, você continua pensando na sessão, você faz ato falho, você faz xiste, você faz acting out, aí você vai dormir, você sonha. Então o inconsciente é o trabalhador ideal, ele nunca para de trabalhar. E aí, o que eu nem coloquei aqui, mas ainda trabalhando sobre a questão do objeto como mais de gozar, o Quinet traz os discursos, né? O discurso do mestre e o discurso do analista. Vocês já conhecem, né? Já falei bastante para vocês deles, mas o que eu acho importante aqui é lembrar do discurso do analista, em que esse objeto, causa do desejo, que também é o objeto mais de gozar, do discurso do analista, ele é agente do discurso, ou seja, é quando o analista fica nesse lugar e vai agenciar
a produção do analisante, ele vai agenciar justamente na transferência. Ok? Aqui a gente entra nessa relação necessidade, demanda e desejo. Algo super importante para a psicanálise, né? A necessidade, necessidade, estou com sede, logo preciso, bebo água. Isso é a ordem da necessidade, necessidade biológica, sede, água. De certa forma, isso está inscrito biologicamente. Desejo é quando, justamente pelo efeito da cultura, pelo efeito do significante, eu sinto sede e tomo a água e falo, mas eu queria era Coca-Cola, uma Coca bem gelada, de preferência KS, ou seja, naquelas garrafas de vidro. Isso é desejo, ok? E aí eu vou beber essa Coca-Cola gelada e provavelmente eu vou falar, não está tão bom quanto eu imaginei. Ou vou falar, ficaria melhor se eu tivesse comendo uma coxinha lá de Minas. Que não sei nem se o bar existe ainda, lá onde eu comia em Minas. Isso é o desejo. E ele é metonímico, né? Como a gente, causado pelo objeto A, que é um objeto perdido. Então a gente nunca encontra, né? Então fica nesse movimento, que foi a aula do desejo, que vocês ficaram angustiados. E o que é a demanda? É justamente esse momento, de certa forma, pré-desejo, em que a gente insere ou quando o outro é inserido na nossa vida. É quando eu chego para minha esposa e falo, estou com sede. Eu não preciso endereçar a ninguém a minha necessidade de sede. Eu já consigo pegar água. Mas quando eu falo estou com sede, olhando para minha esposa, eu estou demandando ao outro a minha necessidade. Com a criança, a primeira instauração da demanda é justamente com um grito. Quando a criança grita, uma das funções é justamente verificar que lugar ela está ocupando no outro, né? Eu grito aqui, a criança grita, e aí ela vai ver quem vai vir, quanto tempo vai demorar para ela vir, para vir alguém. Ok? Isso é uma diferenciação super importante em psicanálise: necessidade, demanda e desejo. Entendido isso, a gente começa a pensar em quais são as funções do dinheiro, né? Primeiro é da ordem da necessidade, né? É aquilo que a gente precisa para ter a nossa sobrevivência, né? Necessidades básicas para a gente pagar nossa moradia, pagar nossa roupa, pagar nossa comida, né? Coisa que no Brasil a gente nem tem ainda, infelizmente, né? Essa é a primeira ordem, a função da necessidade. Depois a gente pensa o dinheiro enquanto um sinal. Sinal de quê? A gente fala que é um sinal fálico, ou seja, uma insígnia fálica. É quando a pessoa, por exemplo, utiliza do dinheiro para comprar coisas para mostrar que é poderoso. Então, né, aí eu tenho dinheiro, eu vou comprar um carro muito bacana, ou então eu vou andar de jet ski no domingo. Isso tudo tentando mostrar uma insígnia fálica, né? Que eu sou poderoso. E que a gente fala, em termos psicanalíticos, que é um semblante, é uma impostura. Porque essa dimensão do dinheiro, tentar fazer isso é justamente tentar burlar a castração. Quando você tenta, e por isso que é difícil fazer a análise do rico, né, que a gente tocou, é justamente porque quando você tem dinheiro, você compra objetos que trazem essa insígnia fálica, justamente para tentar mostrar que você não é castrado, que você pode tudo, né? Já que você pode comprar tudo. Compra o carro poderoso. É tipo o Batman, né? O Batman tem eu sou apaixonado com o Batman, adoro o Batman. Mas o Batman é tipo isso, né? Ele compra o banco, ele compra a empresa, ele compra tudo. É o poderoso, né? Quase como se não fosse castrado, né? Viajei aqui, mas tudo bem. Entenderam?
Outra dimensão do dinheiro é como sinal de amor, né? Ou demanda de amor, né? É muito interessante, né? Quando tem aniversário, quando dá presente e a gente ganha dinheiro de presente, né? E aí é um pouco dessa coisa do amor, né? Essa dimensão do amor em que você, ao dar algo, está demonstrando o seu amor. Mas o que o Keynes desenvolve aqui, que é uma ideia muito lacaniana também, que na verdade o amor é dar o que a gente não tem, né? E às vezes isso tem na questão do dinheiro também, quando a gente dá um dinheiro e que vai nos fazer falta, né? Que isso é a verdadeira demanda de amor mesmo, né? Quando a gente dá algo que nos faz falta, dá algo que a gente vai perder, né? Tem também essa dimensão do dinheiro, que é essa dimensão que eu falei do desejo, esse aspecto metonímico, que é uma grande sacada do capitalismo, que sacou essa dimensão, que faz a gente sempre, já que o desejo é metonímico, ele sempre escapa, né? E a gente sempre vai estar tentar nomear aquilo que a gente deseja. No caso relacionado ao dinheiro, a gente sempre vai querer comprar aquilo que a gente deseja, né? A gente sempre quer o último iPhone, a gente sempre quer o último celular, a gente quer o livro que acabou de ser lançado, a nova edição. Nunca estamos satisfeitos. Então, o dinheiro também tem essa função na sua relação com o desejo. E por fim, essa dimensão do gozo, que é essa libidinização, esse sentido que existe aí também um componente libidinal no dinheiro. Existe algo aí fixado, algo passível de ser cifrado no dinheiro. Então, já falei isso, né? Necessidades biológicas, demandas, a introdução do grande outro, né? Lembre-se aí, esse exemplo que eu dei do grito, criança gritando para a mãe, e o próprio desejo, que é essa relação com a cultura. E aí até o Quiné fala, se a gente pensa na questão da necessidade, se a gente pensa na questão, a gente fica apenas na necessidade, só vai fazer. Quem vai fazer análise. Aí a gente costuma dizer que o pobre não vai fazer análise, né? Ah, meu pobre não tem dinheiro para fazer análise. Essa aula é justamente para mostrar o inverso. Se a gente fica nessa perspectiva muito fechada, na verdade, quem não consegue fazer análise é o rico, porque no rico não falta nada. É isso que é interessante nesse capítulo, né? Porque a maneira que a psicanálise trabalha o dinheiro, trabalha o capital, é justamente para mostrar a relação com a falta, né? Então, sim, de certa forma ele está falando, o pobre tem muito mais condições de fazer uma análise do que o rico, justamente por causa dessa dimensão da falta, ok? E aqui, né, até o Kine fala, que eu achei interessante, essa diferenciação entre falta a ter e falta a ser. Falta a ter na dimensão da pura necessidade, né, me falta beber água, que eu estou com sede, e a outra é a dimensão da falta a ser. Porque tanto desejo quanto demanda tem uma relação com o outro, com esse outro da cultura. Então a gente sempre está esperando do outro algo que nos diga como a gente é, por exemplo. É sempre uma resposta do outro, sempre em relação. Desejo é sempre desejo do outro, a gente estudou isso. Sempre em relação a esse outro que a gente vai nos direcionar. Ok? E então, dessa forma, a partir do momento que o dinheiro está na ordem do significante, que o dinheiro está na ordem da cultura, ele sempre vai estar nesse estatuto de falta, ele ganha essa conotação da falta, ok? Então, é por isso que a gente nunca está satisfeito com o dinheiro, né? A gente sempre está querendo mais, ou então ou a gente está sempre querendo mais, ou a gente está sempre querendo guardá-lo, né? E aí tem uma relação libidinal com isso que a gente guarda, quase um carinho, né?
Mas isso é justamente porque o dinheiro também ele passa pelo significante, né? Ele já é essa tentativa de cifrar isso, né? E isso quem melhor ensinou para o Freud e que ensina na nossa clínica são justamente os pacientes obsessivos, né? Eles têm uma relação toda especial com o dinheiro. Como eu disse para vocês, a título de leitura, estamos numa época boa para ler livro, o livro Angústia, do Graciliano Ramos, tem uma passagem que o personagem principal ele resolve roubar a governanta dele, a empregada dele, e a empregada guardava o dinheiro num saco na raiz de uma árvore. E ela contava toda noite esse dinheiro, era um ritual dela, né? Um ritual obsessivo. E aí ele vai e pega, um dia ele resolve roubar e pegar esse dinheiro. E o Graciliano contando o nojo, a relação com o dinheiro, ele conseguiu, de certa forma, cifrar essa relação libidinal contando essa história. É muito interessante, não sei se alguém aqui já leu. Como bem nos mostra a análise com pacientes obsessivos. Dinheiro é da ordem do pulsional, tem a ver com essa relação com a libido. O dinheiro é um dos substitutos dos objetos que representam a falta. Então, que é justamente aqui, ó, eu repeti essa frase, que é aqui na direita, eu estou apontando aqui no computador, né? Se a gente tem os objetos, aqui a gente entende esse menos φ, esse símbolo aqui como a castração, como a falta, né? Então, o dinheiro, e aí a gente tem aqui os objetos, né? Seio, fezes, pênis, objetos que, de certa forma, substituem a falta, substituem a castração. Um desses objetos vai ser justamente o dinheiro. Essa substituição que a gente fala aqui é sempre uma substituição meio falaciosa, né? É um semblante, mas funciona enquanto uma aparência. Então o dinheiro vai entrar nessa série. Isso é que é importante. E se entra nessa série, é passível de ser tratado em análise. Gente, depois a gente entra na fantasia da prostituição. Eu gostaria de parar por aqui, tá bom? Então, amanhã já tem ao vivo. Estou gravando quarta-feira à tarde. Amanhã, quinta-feira, já tem ao vivo e terça à noite tem mais também. Lembrando que eu abro ao vivo para as duas turmas. Então, se você quer de noite, pode participar de manhã, e você quer de manhã, pode participar à noite. O que me interessa é a participação, é o debate com vocês. E o debate, que aliás está muito legal. Tanto de manhã quanto à noite, está sendo muito bom. Tá bom? Brigadão, se cuidem. Tchauzinho.